Pessoal, e no dia a dia da nossa empresa, isso acontece muitas vezes. Às vezes a gente planeja, né? Tem todo um planejamento, uma rotina, o que é que vai acontecer, e as coisas fogem do planejado. E tem muito empresário que surta, que não consegue sobreviver a isso. Você sabe que os grandes empresários, as pessoas de sucesso, os gestores de sucesso, são justamente as pessoas que conseguem ter a flexibilidade diante do cenário de mudanças. Porque imagina só, com essa pandemia, tudo aquilo que nós conhecíamos como sendo verdade, de repente mudou. E então, as pessoas que conseguiram se adaptar, e já é certo que a espécie que sobrevive não são os mais fortes ou os maiores, porque se assim fosse, teriam dinossauros aí andando na rua. A espécie que sobrevive é justamente a espécie que melhor se adapta, é a espécie que melhor se adapta a uma nova situação. E o tempo todo isso acontece, o tempo todo isso acontece na empresa. Mas o tempo todo os donos de empresa, eles querem que as coisas sejam estáticas e que elas não mudem, que elas continuem sendo como elas eram antigamente. O cenário de mudanças é a única certeza que nós temos. A cada instante, as empresas elas estão mudando, estão trazendo coisas novas e a gente precisa se adaptar a elas. Eu não estou enrolando, é sério, a capacidade de se adaptar às situações é o que vai diferenciar meninos de homens, pequenas empresas das grandes empresas. Eu não estou falando em tamanho, porque se fosse assim, as ruas, ó, ia estar cheio de dinossauro. Não tem dinossauros na rua, porque muitas vezes a pequena empresa, ela consegue ter muito mais agilidade, agilidade na entrega. E hoje, muitas pessoas, elas preferem ir no mercado menor. Tanto que até as grandes multinacionais, elas sabem disso. Então, elas têm fracionados, elas têm mercados fracionados como se fossem pequenos mercados. E é assim na Europa, é assim nos Estados Unidos, é assim aqui no Brasil também. Porque os grandes mercados, eles acabam tendo um custo muito alto. E tem muita gente que não gosta de ir até os grandes mercados e prefere ter a pequena praticidade. Antes, isso era somente do pequeno comerciante, né, que tinha o seu mercadinho. Agora não. Você encontra grandes redes como Carrefour, Dia Supermercado e outros mais que hoje estão pequenos. Eu trabalho com imóveis de terceiro, né, tanto na administração, locação, né, e vendas também. A gente passa uma situação para que a pessoa represente ali a imobiliária, né, e a gente vê que a pessoa em subordinação nesse sentido, ela não acata ali uma decisão, né, uma decisão, olha, uma forma de como agir num determinado caso, né, onde a gente já deu uma certa ideia de como agir em um caso assim ou outro, né? E a pessoa às vezes quer fazer da forma como bem entende. Dorival, você disse assim, eu certa ideia e a pessoa não faz. Se é uma ideia, ela não tem motivo para estar fazendo. Começa a observar na forma com a qual você realmente delega as tarefas. Porque eu sinto um pouco de falta, né, de você ser bastante claro. Uma coisa é eu falar assim, o que você acha de repente colocar um copo transparente na mesa? A pessoa pode acatar ou ela pode não acatar. Completamente diferente quando você diz, você vai colocar um copo transparente. Fecha a questão com ela. Você inicia falando o que você acha de colocar um copo transparente e você ouve o que ela tem para estar te dizendo. Aí você fecha com ela o retorno e você fala, ok, a sua ideia é melhor, vamos colocar então canecas de alumínio. Você me convenceu. Ou, olha, você não me convenceu, eu não quero canecas de alumínio, mas eu tô sentindo um pouco de falta de fechar. Vê se isso faz sentido, Dorival. Porque eu tô querendo encontrar, né, de onde que possa estar vindo a subordinação. Porque a insubordinação, ela vem de várias fontes. Ou realmente a pessoa é do contra e ela não quer estar ali na empresa e ela começa a medir forças com você, ela começa a querer mostrar para você e para a equipe que quem manda é ela, né? Então tem esse tipo de perfil, de personalidade, e às vezes é baixa autoestima. A pessoa tem muito baixa autoestima, ela tem muita dificuldade de conseguir se posicionar
Então, ela começa a medir forças para poder provar para ela mesma que ela tem valor. Mas aí é um perfil específico. Ou às vezes realmente não ficou claro para a pessoa, você tem uma boa pessoa, você tem uma boa funcionária ou funcionário, alguém bacana na tua equipe. Essa pessoa, a sensação que se ficou é que era só uma ideia. Primeiro, você vai e passa justamente para a pessoa, né, a importância daquela tarefa, tal, para ela entender que você não está de brincadeira. E aí você pode trazer como sendo uma ideia e ouvir o que a pessoa tem para dizer, porque é ela que está no front. Então, às vezes, ela sabe fazer de uma forma que você nem imagina. E uma Sim, vez que você tenha combinado a forma que vai ser feita, exatamente nesse momento, você já tem que combinar em que momento você vai fazer o follow-up. Em que momento que você vai acompanhar a tarefa dela. Porque você não lembra, pediu para todo mundo. É muita coisa que a gente pede, né? Então, a pessoa é que tem que te dar o retorno. No nível da pessoa, se ela é júnior, se ela é pleno, se ela é sênior, se ela tem mais experiência, quanto mais vivência, experiência a pessoa tem, mais pode ser longo o tempo que você vai voltar para fazer um acompanhamento da tarefa. Mas quando a pessoa está começando a desenvolver aquele trabalho, o follow-up é muito curtinho, é muito rápido. Aqui meia hora eu quero ver como tá ficando. Você traz para mim, por favor. É uma ideia? Isso dependendo, né? E aí, à medida que você vai se sentindo seguro, você aumenta o tempo do follow-up. E quanto mais a pessoa se desenvolve, mais você consegue ficar distante da tarefa. Comece a programar um checklist de tudo que você vai falar para que você tenha pelo menos a tarefa explicada com clareza do que é que você quer e como é que você quer, de forma que ela tem espaço para dar ideia e participar. Às vezes sua equipe sabe mais do que você sobre aquela tarefa. E aí você combina com a equipe, com a pessoa, com a equipe, não importa, mas você acerta, você faz um contrato. É como se fosse um contrato, tem as duas partes e qual é o objeto do contrato. Ainda mais que você é advogado e tem uma imobiliária, para você é fácil imaginar isso. Pensa lá, objeto do contrato, né? As duas partes se apresentando, e daí depois, na sequência, o que é que tem no contrato? Quais são as sanções, as punições, o que é que precisa fazer para encerrar aquele contrato. Então, você traz tudo isso. Então, em que momento que ela tem que estar te entregando, o que é que você espera, em que momento que você vai estar vendo isso antes. E às vezes você perde um cliente, você perde alguma coisa importante, porque no momento em que você pediu a tarefa, você não combinou o follow. Porque se eu imagino que eu quero uma produção de, sei lá, vamos fazer um número redondo, 60 daqui uma hora. Se já se passou 10 minutos, a pessoa tem que ter feito pelo menos de 8 a 10. Se já se passou 20 minutos, ela tem que ter feito de 18 a 20. Então já é previsível. Já é previsível. Então, esse é um número redondo só para a gente entender como funciona. Mas você fazer o follow-up aos poucos vai te trazer muito mais segurança do resultado. Muito mais. E você não tá. precisa ficar lembrando de ir atrás da pessoa. Você combina com ela. Olha, você vai entrar em contato comigo quando? Em qual momento? Então, quando você chegar aqui no número 12, me procura que eu quero ver como é que tá ficando. Eu preciso estudar isso porque eu vejo assim uma coisa já tão assim complexa de eu conseguir implementar, mas eu vou me dedicar a isso porque o que você está falando faz muito sentido e eu vejo que faz bastante falta para mim. A pessoa, quando ela tá assim, tipo, demonstrando que tá insatisfeita para trabalhar, o que que a gente faz em relação a isso, né? O que proceder quando você vê que a pessoa realmente está indo lá só por causa do dinheiro. É possível que você que está me ouvindo também tenha um empregado que vai só por causa do dinheiro. Então, eu vou te convidar para lembrar quando você procurou o seu primeiro emprego. Muito provavelmente você queria comprar suas coisas, você precisava também do dinheiro. Em geral, quando a gente entra para o emprego, a gente precisa do dinheiro. Mas algumas vezes a gente entra e a gente se apaixona por aquilo. E quando a gente se apaixona, é que a gente quer crescer e tudo mais. Então, nós demonstramos essa satisfação por causa que nós estamos envolvidos. E uma das coisas que você me falou, Dorival, foi sobre corretores. Você colocou assim no teu questionário. E você também, que está me ouvindo, pode preencher o questionário. É só ir lá no canal da Carmen e a gente pode fazer uma live aqui ao vivo, principalmente se não chover, você participa, que é uma beleza, mas se chover eu já não garanto.
Mas enfim, a gente vai indo assim, o importante é trazer a resposta para o Dorival ao vivo para vocês. Ele comentou no questionário dele que os funcionários ele tem hoje e ele já teve muitos corretores, mas que ele desistiu de contratar corretores porque os corretores não querem trabalhar. Os corretores só estão lá por causa do dinheiro. Então veja, funcionário insatisfeito e corretor que vai lá por causa do dinheiro. Realmente a gente sabe que você vender um imóvel é muito difícil e poucas pessoas conseguem ter esse controle, esse cuidado de saber que ele vai ficar meses sem ter o salário e de repente, pá, faz uma venda. E essa venda, ela cobre todas as despesas aí de um ano, de um bom tempo. São poucas pessoas que conseguem ter essa percepção e esse controle. E se é difícil encontrar corretores já formados, porque eles já trazem os vícios, eles realmente querem receber, mas não necessariamente eles querem trabalhar tanto quanto precisa, a minha sugestão é você fazer o contrário, Dorival. Você começar a trazer pessoas para a tua empresa e para a tua equipe que já tenham um perfil de um bom corretor. Apenas para ser uma recepcionista. Nossa, Carmen, você tá louca? Como assim? Eu não tô louca e o que eu tô falando é muito sério. Quando você foi contratar essa sua recepcionista, essa pessoa que trabalha com você hoje, que está demonstrando que está insatisfeita, como que você fez a seleção dela? Como que você chegou no perfil dessa pessoa para fazer a contratação? Ela mandou o currículo e você contratou? Ela fez uma entrevista e você contratou? Como é que foi que isso aconteceu? Porque eu garanto para você que se você colocou um processo seletivo com vários desafios, desafios mesmo, desses que só um bom corretor consegue. Tipo, temos a vaga de assistente administrativo, eu quero que você encaminhe um vídeo para mim falando das suas habilidades. Se você receber 100 currículos, você vai receber 10 vídeos. Escuta o que eu estou dizendo. Você nem vai perder seu tempo lendo aquela pilha de currículos. Você já vai direto nos 10 currículos das pessoas que enviaram os vídeos. Isso vai fazer com que diminua em muito a quantidade de pessoas que você vai estar avaliando, porque só esse desafio já derrubou um tanto de gente. E aí você continua o processo de seleção. Você coloca essas pessoas numa sala, você conversa com elas, você monta uma dinâmica de grupo. Ah, eu não sei montar dinâmica de grupo. Gente, escreve no Google dinâmica de grupo e vão aparecer um monte. Ai, mas são complicadas. Então faz alguma coisa simples. Olha o que você tem em volta. Ah, eu tenho uma caneta. E pega os objetos que você tem lá em volta. Ah, eu tenho um óculos. Não importa. E simplesmente coloca uma tarefa de que um grupo vai ter que vender para o outro grupo. Ah, eu não consigo trabalhar com grupo. Então coloca que uma única pessoa vai ter que pegar aquele objeto, escrever uma redação sobre ele e fazer uma venda para você. E que isso vai ser filmado. Simples assim. A ideia é que você vá colocando desafios para que você possa encontrar quem é essa pessoa. E quando você vai fazer a entrevista com ela, procura saber de onde que ela saiu, onde é que ela está. Às vezes, a pessoa ela veio de um ambiente onde ela tinha tão poucos recursos, que o fato dela ter terminado o ensino médio já é uma grande comemoração. Então, ela caminhou muitíssimo. Quando outras pessoas, você começa a fazer a entrevista, você vê o pai é advogado, o irmão é médico, outro irmão é engenheiro, outro irmão não sei o quê, e aquela pessoa tem só o ensino médio. Alguma coisa errada tem. Como é que a família inteira foi estudar e só ele que não? Entende? O fato da pessoa ter apenas o ensino médio, dependendo da situação, é uma grande conquista. A pessoa caminhou quilômetros para chegar nesse ensino médio e, dependendo da situação, é uma situação muito ruim, porque a pessoa simplesmente não progrediu. Você faz a entrevista e você começa a selecionar quem você vai trazer para a tua equipe. E, Dorival, você vai se surpreender quando essa pessoa que hoje você contratou para ser recepcionista, para ser uma assistente administrativa, ela começar a atender os seus clientes também. E ela vai começar a atender seus clientes e daqui a pouco ela já vai estar tirando a credencial que permita que ela se torne uma corretora. E você começa a formar prata da casa. Você começa a formar corretores em casa. E aí você vai estar no melhor dos mundos, porque essa pessoa já passou por todas as áreas da tua empresa. Agora,
Se quando você faz o processo seletivo, você contratou a pessoa simplesmente porque ela enviou o currículo, aí fica um pouco mais difícil, né? Aí fica um pouco mais difícil para que isso possa estar acontecendo. A pessoa, ela precisa ter conhecido o que é o sucesso. Porque muitas vezes a pessoa ela é tão depressiva, só enxerga o lado vazio do copo. E aí você está fazendo a entrevista com ela. Aí você pergunta, mas por que você nunca fez um curso? Porque eu não tenho dinheiro, porque a vida é difícil, porque meus pais não pagaram, porque nenhuma empresa me pagou. E aí começa toda aquela história, né? E passa a ser bastante triste toda aquela história de vítima que a pessoa acaba se posicionando. Então você já tem que ter assim uma bandeirinha de alerta que fala, opa, aqui tem uma vítima. Essa é uma pessoa que lá na frente vai estar insatisfeita e vai estar dizendo que eu não a fiz feliz, entende? Que eu não a fiz sentir prazer. Então é uma pessoa que fica colocando a responsabilidade da vida dela em cima de você. É muito importante a gente buscar todas as nuances da entrevista. Por quê? Não importa que hoje a pessoa vai atender telefone. Às vezes eu tenho cliente ou até alunos que falam assim, não, eu só preciso de uma pessoa para atender telefone e tal. Cara, atender telefone é uma das funções mais importantes da tua empresa. É a porta de entrada, seja um WhatsApp, seja um telefone, seja uma rede social, é a forma pela qual as pessoas fazem contato com você. Essa é uma das funções mais importantes dentro da organização. É a porta de entrada que vai permitir que as pessoas tenham acesso a você ou não. Às vezes um telefone que foi mal atendido, a pessoa simplesmente nunca mais liga. Às vezes é um cliente novo, ele não está vendo a sua empresa. Ele vai imaginar a qualidade dos serviços que você presta pela forma que você atende o telefone. O atendimento que a pessoa faz, o primeiro atendimento, vai ser determinante. Talvez a primeira frase seja, eu sei que você está em dúvida de qual imobiliária escolher. Eu sei que na casa tem 5 placas de imobiliária, mas tenha certeza, né, da seriedade do nosso trabalho. Às vezes, vale a pena essa pessoa ser treinada para imaginar o que é que a pessoa que está ligando está pensando. E em lugar de ficar usando um monte de scripts, de frases prontas, né, e que acabam até afastando o seu cliente ou trazendo um mau atendimento. Simplesmente o mau atendimento é imperdoável, do tipo, o corretor está almoçando agora. Gente, isso já aconteceu comigo. Eu me lembro quando eu estava construindo essa casa e procurando terreno para construção, já aconteceu várias vezes eu ligar na imobiliária e a pessoa que atende, o corretor está almoçando. Ninguém perguntou quem eu era, qual era o meu telefone, o que eu queria, se a pessoa podia ajudar, não podia. Então, a forma de atender é muito importante. Eu imaginaria o seguinte, contrato uma pessoa para atender ligações telefônicas, para ser a recepcionista, para atender a parte de locação na imobiliária, mas essa pessoa, ela já tem que ser aquele corretor que ganha em média 10 a 15 mil por mês. E onde que ela vai ser esse corretor que ganha de 10 a 15 mil? Onde? Nas atitudes dela. Porque se ela já tem atitudes grandes, se é uma pessoa que realmente, uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem sonhos, uma pessoa que fala assim, eu sonho em ir para a Europa. Ok, você já encontra aí um nível de ambição. Eu sonho em fazer uma faculdade, eu sonho em ter uma família, eu sonho em ter minha casa própria. São pessoas que já têm um diferencial. Porque tem muitas vezes a gente pergunta, né, quais são os projetos, os planos, os sonhos da pessoa e nem isso ela tem. Isso é comum de acontecer, nem isso ela tem. E aí você não acha que você vai conseguir transformá-la naquele corretor que ganha 10, 15, 20 mil infinito, porque não vai. Mas é importante que, independente da área onde ela atue dentro da tua imobiliária, ela tenha essa visão. Ela tem essa visão de onde é que ela pode vir a chegar. E aí você não vai falar nada, não vai prometer nada, não vai se comprometer com nada, mas você começa a treiná-la com as atividades, com aquilo que você gostaria que fosse. E quando você menos perceber, é só ela ir lá e se credenciar como corretora. Eu penso que isso é uma forma de você começar a ter corretores treinados dentro da sua organização e treinados por você.
Isso pode acontecer com um processo muito rápido, mas é importante que essas pessoas estejam completamente alinhadas com você. Agora, dizer que a pessoa, ela só pensa no salário. Muita gente só pensa no salário e tá tudo bem. Às vezes você tem uma empresa onde você tem atividades que não permitem o crescimento da pessoa, ou que você não tem espaço para que a pessoa cresça, ou você não consegue enxergar onde colocar essa pessoa, e você quer uma pessoa realmente que faça o que foi combinado. Chegue no horário, não se atrase, não falte, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Às vezes, dentro de uma organização onde você tem grandes equipes, muitos funcionários, ter algumas pessoas assim, que são ponta firme, não falta, não atrasa, e só querem saber do salário dela no final do mês, é interessante. Porque às vezes você coloca tantos líderes junto dentro de uma mesma situação que eles mesmos começam a entrar em conflito. Agora, no caso do Dorival, que ele tem poucos empregados, é importante ter pessoas envolvidas e engajadas, pessoas que possam de fato representá-lo. Isso é muito importante. Compensa fazer com a equipe já formada, né, para analisar realmente quem está com interesse no trabalho pela empresa. Quando você já tem uma equipe formada, você vai conseguir analisar o interesse dele pelos resultados. O quanto que ele se compromete, o quanto que ele traz ideias novas para a empresa. Isso você consegue observar ficando muito próxima da pessoa, fazendo reuniões. Então, você pode ter o hábito de fazer reuniões diárias. Não dá. Semanais, não dá. Quinzenais. Tem que dar. Pelo menos reuniões quinzenais, onde você consiga estar passando novas metas. Isso foi outra coisa que o Dorival comentou, que ele tem dificuldade de passar metas para a equipe. Quando eu digo passando novas metas, você vai estar passando com a tua equipe quais são as novas metas. Mas adivinha quem é que vai determinar quais são as novas metas? Dorival é a própria equipe. Você simplesmente coloca para eles, olha, o mês passado nós vendemos, alugamos X, fizemos tanto de negócios, tal. Agora, para o próximo mês, nós vamos precisar aumentar isso para que a nossa equipe possa, né, ter esse resultado, trazer esse resultado para a empresa, que é o que a empresa precisa. Quanto que vocês acreditam que a gente pode ter de meta? E aí você começa a debulhar a meta. Para a gente chegar nesse valor, para fazer esse tanto de venda, então nós vamos precisar ter quantas pessoas novas no nosso Instagram, quantas postagens no nosso Instagram, quanto que a gente tem que aumentar? Porque o aumento de uma meta final, que é o resultado, que é a venda ou a locação, ela vai resultar em várias mini metas. E aí é muito importante você trabalhar todas as mini metas com a equipe e os prazos. Nós vamos aumentar as nossas redes sociais, nós vamos ter quantas pessoas, que tal se a gente... E aí eles começam a dar as ideias. Que tal se a gente começar a colocar vídeo das casas em lugar de colocar os filmes? Que tal se nós começarmos a fazer compartilhamento orgânico? Que tal se... E eles vão começar a dar as ideias para você. Isso que é o grande lance da equipe, que é quando a equipe tem as metas e ela começa a fomentar de que forma que essas metas vão ser cumpridas. Perde dinheiro o dono de empresa que chega para sua equipe e fala, a meta é tal. Ele acha que está arrasando, mas não está. Porque as pessoas, imediatamente, o cérebro delas fecha e fala, esse cara tá louco, é impossível fechar essa meta, não tem jeito. E ele trava. Só que quando você permite que eles façam a meta e você está ali fomentando, trabalhando, olha, nós temos que aumentar e de que forma que nós vamos conseguir? E aí eles vão te colocando quais são as metas e como fazer isso. Eles vão estar de corpo e alma envolvidos para a realização dessa meta. Quando você passa a meta, eles simplesmente se fecham e não necessariamente vão estar te ajudando. A gente tem uma dificuldade grande na formação de equipe. A equipe, né, é diário que é feito o fomento para que essa equipe fique entrosada. Às vezes as pessoas elas acham que as pessoas vão fazer uma reunião uma vez e que a equipe já vai estar se entrosando. Poucos gestores, Elaine, querem se dedicar a fazer o entrosamento da equipe.
Então, existe poucos espaços no decorrer do dia de trabalho para promover esse entrosamento. Você falou que vocês trabalham com software, é isso? Sim, É. Quando fala software, na nossa mente vem especialmente o Google, né? É o primeiro nome que vem quando se fala em software. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no Google, e eu já estive lá aqui em São Paulo. Gente, aquilo lá é um horror de quantidade de espaços para fazer áreas de entrosamento. Áreas de entrosamento mesmo. Cafés com mesinhas redondas, pequenas, para que as pessoas possam se sentar em dois, três. E assim, cafeterias completas, com tudo que você possa imaginar de tudo, de tudo. De chocolate, café, salgadinho, pão de queijo, o que você imaginar. Tudo servido à vontade, né? Porque eles trabalham justamente com software e eles trabalham com a mente das pessoas, e quando eles ficam por um tempo programando, eles acabam realmente precisando fazer essa área de escape. E eu nunca ouvi falar que o Google tivesse pobre, né? Então o Google eles ficam fomentando esse entrosamento entre as pessoas e criando, né, esses espaços. Então existem algumas atividades que de fato as pessoas precisam estar muito entrosadas, porque senão elas começam a entrar em competição, né? a gente trabalha, eu vejo a maioria das empresas, com pessoas mais novas, né? Da tecnologia, são mais jovens. Com esse compromisso com a empresa, em crescer, em achar que o sucesso da empresa é o sucesso dele também, é uma Então, dificuldade que nós eles não temos. sabem nem do que você está falando. É como se você estivesse falando grego com eles. Porque eles vêm de uma geração onde tudo que eles ouviram falar é que o pai deles perdeu o emprego porque teve um corte. O tio perdeu o emprego porque teve um corte. A mãe perdeu o emprego porque teve um corte. Então, quando você fala, olha, você vai crescer junto com a gente na empresa, tal, eles falam assim, o que esse povo está falando? Porque a gente está vindo aí, né, dos últimos 15 anos, aonde a quantidade de cortes que foram acontecendo nas empresas foram muito, muito, muito grandes, muito grandes. Então, essa ideia de crescer com a empresa, isso não faz parte do vocabulário das pessoas jovens. Elas vão permanecer com vocês, elas vão permanecer durante um tempo. É importante nessas reuniões você poder promover o entrosamento deles. Mas como fazer esse entrosamento, né? Como fazer esse entrosamento em lugar de disputa? São reuniões. Reuniões onde eles vão estar participando e eles vão estar falando como é que foi a semana deles, o que aconteceu e de que forma que um pode estar ajudando mais o outro. As empresas, quando elas fazem treinamentos, né, treinamentos externos para entrosamento, eles se utilizam até de tecnologias assim como, vamos todo mundo fazer rafting no rio, e isso é muito comum de se ouvir, né? Então, quando a gente faz os treinamentos de liderança, trabalhos em equipe, uma das formas de promover esse entrosamento são dinâmicas de grupo. Então, por exemplo, você vai fazer uma reunião e você já abre a sua reunião fazendo uma dinâmica de grupo com eles, uma dinâmica de grupo onde eles vão poder se conhecer melhor. Uma dinâmica de grupo de apresentação, uma coisa onde eles vão falar de outras coisas, outras atividades. E assim, eu poderia te falar de muitas dinâmicas, mas se você entrar no Google, tem tanta dinâmica de grupo tão boa. Você escolhe uma que vai estar trabalhando esse entrosamento, tem dinâmicas próprias para isso, né? Esse aquecimento, e a partir daí você vai fazendo a reunião. Na outra semana, outra dinâmica e outra dinâmica. E vai chegar um momento, eles vão ser tão amigos daquela turma que eles não vão querer trocar de empresa. Mas isso é uma coisa assim que eles não entendem como sendo com essas palavras que você falou. Eles entendem aqui trabalha o meu amigo. Meu amigo, eu gosto dele, eu preciso dele, ele precisa de mim, nós somos amigos, eu quero continuar trabalhando com meu amigo. Isso eles entendem. Agora, porque você vai crescer na empresa junto com a gente, eles não sabem do que você está falando. Eles têm uma Entendi. visão bastante imediatista, né? E daí isso é o que mais acontece. E quando nós queremos entrosar em lugar de abrir para disputa, é justamente nessas reuniões com frequência, aonde um está vendo qual é o problema que o outro está passando. Aí eles deixam de entrar tanto em disputa e começam a se tornar mais
né, participante. E também quando o resultado da equipe é mais valorizado do que o resultado individual. Você quer ver disputa, é você colocar metas individuais, lascou. Agora, quando o resultado e a meta é em equipe, você vê um apoiando o outro. E se você quiser participar ao vivo, num dia em que a gente realmente consiga fazer a consultoria ao vivo, entra no meu grupo do Telegram. É muito fácil. Instala em Telegram se você não tem. É parecido com o WhatsApp, não tem nenhum erro. E você tem o link para entrar na bio do Instagram. É só você acessar a bio, né? E lá você vai conseguir estar participando.